E mais um destaque agora, o senador Roberto Rocha manifestou confiança na aprovação da PEC da reforma tributária. Roberto Rocha é o relator da matéria e conversa com a gente agora aqui em Os Pingos nos Is. Já aqui o senador. Boa noite, senador. Obrigado pela entrevista e pela presença aqui no programa. Boa noite, Vitor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana Paula, Guilherme. Boa noite, José, Maria. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui nesse importante programa. O senador, ontem o senhor apresentou, o relatório da proposta da reforma tributária. Quais são as principais mudanças e na prática, caso essas mudanças sejam de fato aprovadas, porque ainda, claro, pode haver muitas mudanças no meio do caminho, mas se esse relatório que o senhor apresentou for levado adiante, haveria, no final das contas, uma redução da carga tributária aqui no Brasil, senador? Olha, a gente tem que partir do princípio que não pode diminuir carga tributária no início, porque ninguém abre mão de receita, como também não pode aumentar a carga tributária. Tanto que nós temos na nossa PEC, na nossa proposta, uma trava que impede, nos 2 primeiros anos que vão ser feitas a transição, é proibido fazer qualquer tipo de aumento de carga tributária. Eu diria a vocês que a inovação que nós estamos trazendo é a criação de um imposto único para o governo federal na base de consumo, unificando o PIS e COFINS, que se chamará CBS. E um imposto único na base de consumo, unificando os impostos dos estados e municípios e ICMS e ISS, que se chamará IBS. Eu penso que o que a gente, no final, chama de IVA dual, que é um modelo que hoje é compatível com a realidade do Brasil, um país de dimensões continentais, onde as diferenças regionais são gritantes. A realidade do Maranhão, do Piauí, é completamente oposta à realidade do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, por exemplo. Nós não temos chance de fazer um único imposto para 2 países completamente distintos. De tal modo que encontramos o caminho que o Canadá encontrou, que a Índia agora encontrou, de fazer o IVA dual, o IVA do governo federal e IVA dos governos subnacionais. Augusto. Senador, boa noite. É um prazer falar com o senhor e, antes de mais nada, parabéns por ter enfrentado essa selva de impostos e tributos, que eu fiquei sabendo hoje, queria até confirmar com o senhor, que as regras que tratam da legislação, que tratam de questões fiscais relativas a pessoas jurídicas, são 4.626. Não é? É esse o número, ou aproximadamente isso, mais de 4.000 regras que as empresas têm de levar em conta para conseguir sobreviver, senador? Não tem esse número, não, Augusto. Pelo contrário, eu vou dar um número para você que eu tenho conhecimento, pelo que me disse o Instituto Nacional de Pesquisas Tributárias. Da Constituinte para cá, que ontem completou 33 anos, dia 5 de outubro, normas tributárias editadas e publicadas no Brasil, entre PECs, medidas provisórias, leis, normas, instrução normativa, portaria, decretos, etc., dos governos federal, dos estados e de todos os 5.000 e tantos municípios, até 2018, somava 5.400.000 normas tributárias. E de 2018 para cá, já tem mais uma quantidade grande. Nesse momento que estamos falando aqui nessa entrevista, certamente, várias normas tributárias vão ser editadas no Brasil inteiro. Alguém escreveu o livro, que não me foge agora o nome, juntando, colecionando isso. Esse livro chegou ao peso de 2 hipopótamos. De 2018 para cá, tem mais um filhote de hipopótamo. De tal modo que é muito mais do que a gente pode imaginar, Augusto. Obrigado. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana.
Boa noite, senador. Se por acaso a PEC for aprovada, quais são os principais impactos na nossa economia a médio e a longo prazo? É necessário dizer, Ana, que a gente não pode fazer uma reforma tributária clássica, apenas trazendo o que já 170 países do mundo, de 200 nações, já utilizam, que é o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Não pode ser só assim. Ela tem que ser além, ela tem que ser uma reforma tecnológica. Nós temos que sair do mundo analógico para o mundo digital. O mundo é digital. E como é que nós temos o sistema tributário analógico? É absolutamente inaceitável. Nós temos hoje, por exemplo, um restaurante que mais vende comida no mundo, ele não tem uma panela. Nós temos hotéis, redes de hotéis que não tem um apartamento, o Uber não tem um carro. Então, evidentemente que a gente precisa dialogar com essa realidade. E temos aí inúmeros sites, plataformas de comércio eletrônico que fogem de qualquer tipo de tributação, porque o mundo tem que estar dialogando com essa realidade. A nossa proposta propõe, a nossa PEC propõe um sistema simples, um sistema viável e um sistema justo. Ele unifica esses impostos da base consumo, que é a principal base tributária do Brasil, sobretudo aquela em que os pobres mais estão dentro. Por quê? Porque tudo que eles ganham mal dá para o consumo. Então, a carga tributária é imensa, é só comparar. O que o pobre mais consome? É bens ou serviços, por exemplo? Claro que é bens. Então, a carga de bens é muito maior do que a carga de serviços. De modo que eu quero dizer a você que nós temos a possibilidade de ter um sistema tecnológico, um sistema tributário que permite um sistema de crédito e débito, um sistema que permite rastrear não só o produto, como temos feito até hoje, mas rastrear também o dinheiro. Rastrear o dinheiro é fundamental no sistema bancário que nós temos, que é um dos mais modernos do mundo. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Boa noite, senador. Tentando aqui entender, então, o IVA dual, você podia dar um exemplo, assim, escolher arbitrariamente aqui uma categoria, um microempreendedor, um pequeno comerciante, digamos assim, né? O que mudaria na vida de um pequeno comerciante do regime atual para o IVA dual? Olha, o comerciante pequeno, ele é alcançado pelo ICMS. É o imposto mais perverso que nós temos no país. Talvez só perca para a contribuição patronal. O ICMS é administrado pelos governadores. Nós estamos vendo essa discussão aí em torno acerca dos combustíveis. Você pega um litro de combustível no Maranhão, por exemplo, que custa, em média, 6 e pouco, você vai ver quanto tem da Petrobras. Mais ou menos R$2. E em relação ao governo do Estado, R$2 também, mais ou menos, em relação ao ICMS. E quem é que produz combustível e quem é que produz imposto? Essa aqui é a questão. Então, você está aí com uma pesquisa na Jovem Pan, muito interessante. Essa é a favor dos estados diminuírem a carga tributária do ICMS para melhorar no combustível. Claro que os estados não estão de mãos atadas nessa matéria. Nós temos aí o ICMS. Então, o comerciante, na medida em que a gente tem um IVA, que nós vamos chamar de IBS, porque, neste caso, o pequeno comerciante ele vai ter o ICMS, que vai se chamar IBS, unificando o ICMS mais o ISS. Essa alíquota vai ser definida num comitê gestor de estados e municípios. Então, o Maranhão vai ter uma alíquota única. Só que nós estamos prevendo, na PEC, tratamento tributário especial e tratamento tributário diferenciado para alguns setores, bens e alguns setores de serviço. Por exemplo, a cesta básica, o gás de cozinha doméstico de 13 quilos, a educação, saúde, transporte público de passageiros, remédio, comida e remédio no Brasil é algo em torno de 34%, 35% de carga tributária. No mundo, é 5%, 7%. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, nem cobra imposto de remédio. Então, é evidente que a alíquota do IBS do Estado não vai ser igual para todo mundo.
vai ser menor para alguns setores. Então, vai diminuir a tributação em cima dos mais pobres, seguramente. E para fecharmos, José Maria Trindade, em Brasília, a última pergunta, Zé. Pois é, senador, um prazer falar com o senhor aqui. Devo dizer que eu acompanhei aí essa tentativa de votar a reforma tributária desde Mussa Demes, passando por Germano Rigoto, Sandro Mabel e outros, um debate muito intenso. E o nosso sistema tributário ficou realmente velho, né? Lá da década de 60 e 70. O mundo de lá para cá mudou muito, inclusive o senhor está falando muito acertadamente aí sobre o dinheiro eletrônico, né? Eu queria perguntar exatamente sobre isso, a mudança. A gente tem que falar que quem paga imposto é o consumidor, é o povo, não é empresário. O empresário apenas repassa o imposto que ele cobra nos produtos, bens e serviços. Então, uns detalhes, sobre a cobrança aí de bens, o produto de bens para helicóptero, iate, né? Enfim, esses equipamentos de ricos que não pagavam o IPVA, não pagavam impostos e que a partir do seu projeto começa a pagar. E também sobre o futuro do contador, que volta a ter o seu trabalho tradicional, que o trabalho tradicional do contador não é ficar emitindo boleto e pagando imposto, não. Avaliando o fluxo das empresas, estoques e tal, não extingue a função do contador, mas leva para a função original. A minha pergunta, senador, é exatamente sobre isso, né? Sobre o futuro da profissão de contador depois da reforma e se é possível mesmo aprovar esse projeto no Senado, pelo menos. Olha, Zé Maria, eu acho que os contadores, de um modo geral, devem estar satisfeitos com a nossa proposta. Tanto que hoje eu recebi aqui em Brasília a Associação Nacional para uma palestra, inclusive, de âmbito internacional, que vai ser realizada em Porto Alegre, ainda durante o mês de outubro, onde eles vão entregar uma carta de apoio ao nosso projeto oficialmente, a categoria dos contadores. Nós conseguimos algo que nunca ninguém conseguiu. Nós chegamos a um ponto em que o Brasil nunca alcançou. Nós conseguimos ontem, no dia de aniversário da nossa Constituição Federal, 33 anos, apresentar nosso relatório, depois de 3 anos de trabalho, com o apoio dos 3 níveis de governo, os 3 entes federativos. A presença do ministro Paulo Guedes e do diretor da Receita Federal, a presença dos secretários estaduais de Fazenda, representando a Concefaz, e a presença... Acho que travou um pouquinho a conexão, não sei se vai voltar. Acho que está voltando, senador. Travou um pouquinho, eu vou pedir para o senhor retomar só esse trecho final da fala, por gentileza. Não voltou. Acho que a gente perdeu o contato. Já era a última pergunta, então fica aqui o nosso agradecimento ao senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que participou com a gente aqui de Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela entrevista.